Do livro Escuta Meu Filho, contando histórias de Jesus para crianças, pelo espírito Aura Celeste, psicografado pela médium Corina Novelino. História: O cego de nascença. No dia seguinte, os olhos de Isabel brilharam de alegria quando a avó lhe anunciou uma nova história. Vovozinha, eu pensava que Jesus tinha curado todas as pessoas doentes que dele se aproximaram, adiantou a menina, com um arzinho de timidez, referindo-se à história anterior. Isso, querida. Quero que você me pergunte se tiver alguma dúvida, ou quando alguma parte da história parecer-lhe estranha. Vamos combinar uma coisa? Você deverá interromper-me todas as vezes que quiser perguntar algo. Está combinado? Sim, vovozinha, concordou a menina, ternamente animada pela compreensão e bondade da avó. Pois muito bem. Tenho de explicar-lhe o motivo pelo qual Jesus não curou todos os enfermos que o buscaram. Minha neta, é preciso que você saiba de uma coisa muito importante. A enfermidade é um dos sinais da condição doentia do espírito. Quando um órgão do nosso corpo está doente e apresenta os sintomas da doença, é porque o perispírito, que é o que dá forma ao nosso espírito, também já está doente. Isabel arregalou os olhos e indagou. Como assim? Você já me falou várias vezes do perispírito, mas não me disse que ele possuía órgãos como o nosso corpo. Sim, meu bem. Em mundos como o nosso, onde as pessoas estão ainda sobrecarregadas de sentimentos grosseiros, estando muito ligadas às coisas materiais, o perispírito necessita de organização semelhante à nossa. Pois, como disse, ele dá forma ao nosso espírito e serve de intermediário ao espírito nas relações exteriores. Os olhos de Isabel mostravam um grande interesse da menina pelas explicações, mas demonstravam que alguma coisa ainda estavam difíceis para ela entender, devido à pouca idade que tinha. Minha neta, essas coisas você entenderá bem daqui a 4 ou 5 anos. Mas é muito importante que sempre busque aprender através do estudo, mesmo que eu não esteja mais ao seu lado. De acordo? Ah, vovó, fico triste quando você fala isso. Afinal, estamos tão alegres neste momento. Você vai ficar toda a vida comigo. Sim, filhinha, toda a minha vida. Pois mesmo que eu venha desencarnar, como é lógico que aconteça um dia, minha alma continuará vivendo e amando, aprendendo e servindo. Vovozinha, você esqueceu da história prometida? Perguntou a menina, desviando o assunto. Não esqueci. E você vai compreender melhor a situação dos doentes curados e não curados por Jesus. Na história de ontem, você viu um pobre cego a caminhar por estradas desertas, numa longa e cansativa viagem, em busca do Mestre, a fim de pedir-lhe luz para os olhos sem vida, e admirou-se de que o Mestre não atendesse ao pedido do cego. Hoje, vou conduzi-la ao encontro dele para que tenha uma ideia da sua grande missão. Ele estava a caminho de Jerusalém, junto dos discípulos. Saíra de Cafarnaum apesar do medo dos apóstolos. Ninguém desejava aquela viagem, pois a intolerância judaica era mais acentuada ali, onde por várias vezes Jesus sofrera os espinhos da incompreensão, decorrente do orgulho daquela gente. Alguma coisa falava o coração dos dedicados colaboradores de Jesus, que ameaças, perseguições e, quem sabe, se até a morte aguardavam-nos em Jerusalém. E aconteceu mesmo, vovozinha? Indagou Isabel, com os olhos brilhantes de emocionada curiosidade. Sim, minha querida. Mas essa história é para outro dia. Hoje, desejo apresentar-lhe o infeliz cego que se achava à margem da estrada, por onde Jesus teria de passar. Ali se achava paciente à espera de esmola. Você vai ficar admirada, Isabel, continuou docemente a vovó, quando souber
que é Jesus quem vai ao encontro do cego para curá-lo. E o curou, vovozinha? Sim. Aproximou-se do cego e disse-lhe umas palavrinhas carinhosas, como só ele sabia dizer. Do coração do mestre saíam vibrações poderosas que atingiram a alma sensível e humilde do cego. Um dos discípulos indagou de Jesus: Mestre, este é um cego de nascença. Quem terá pecado, ele ou seus pais? O Cristo responde com palavras cheias de sabedoria: Nem ele, nem seus pais pecaram. Aí está, para que se manifeste nele a misericórdia do Pai. Cego de nascença? Mas quem nasce cego não tem cura, admirou-se Isabel. Sim, mas naquela hora Jesus molhou um pouco de terra com a sua saliva, fez um pouco de massa, passou nos olhos do cego e o mandou banhá-los no poço de Siloé. Próximo dali. Dentro de pouco tempo, o homem voltava completamente são, enxergando Jesus, os companheiros, as árvores, os passarinhos, tudo. Mas como pode ser isso, vovó? É que o cego era um espírito que já havia conseguido se melhorar. Veio ao mundo para que pudéssemos ter conhecimento de uma das mais impressionantes curas realizadas por Jesus. E como isso é explicado, vovó? Insistiu a menina, bastante curiosa. É o próprio Jesus quem explica, falando aos discípulos. Nem ele, o cego, nem seus pais pecaram. Veio para que nele se manifestasse a misericórdia do Pai. Quer dizer, então, que se o cego tivesse pecado, não seria curado? Isso mesmo. Pecados são erros que o espírito comete. Entendi, vovó. Então, a menina perguntou toda curiosa: Será que eu tenho muitos erros? A querida vovó sorriu, feliz e disse: Deus queira que você não tenha muitos. Mas amanhã teremos mais histórias, meu anjo. Agora já é hora de ir para a cama. Um beijo foi o agradecimento da neta, que desapareceu rumo ao seu quarto na ponta dos pés em um gracioso gesto.